dúvida, existe confusão, existem problemas e é comum isso. Algumas poucas empresas têm essas áreas bem distribuídas, em especial as de grande porte. Isso. Até por terem mais recursos. Sim, mais recursos, mais gente, então você cuida disso, você cuida disso, você cuida disso. Mas, geral, de isso. qualquer forma, numa organização que tenha um porte menor e, enfim, um retorno financeiro menor, precisa também prestar mais atenção na distinção dessas áreas. Só uma coisa, do mesmo jeito que eu tenho 2 profissionais que eu contrato, a minha agência de propaganda, se eu tenho uma empresa que eu não tenho nem os meus profissionais, eu terceirizo tudo. A minha agência de propaganda cuida da parte de comunicação e de marketing, a minha assessoria de imprensa é comunicação. Certo. Externa, relações com a mídia. Pronto. Eles se conhecem? Sim. Conversam? Sim. Mas são 2 empresas diferentes. E aí eu tenho claramente um processo claro de duas relações, são relações externas de comunicação, e que são muito bem visto. E é comum. Já é uma forma também de caminharmos para o plano de ação. Sim. Para as empresas poderiam, então, a Poderiam contratação fazer, exatamente. de uma Isso é- assessoria o de que é comum, imprensa. o que já é comum isso. É. A o que contratação de acontece. é que acontece comum. Então, agora internamente, não quer dizer que eu vou terceirizar 100% das minhas ações de comunicação, ao contrário. As empresas, em geral, elas não fazem isso, nem poderiam. Não, é a alma, né? Há uma empresa, responsabilidade não tem muito como. grande. Agora, pegando essa pergunta que vocês fizeram, realmente, as grandes organizações já estão, e há pouco tempo, eu não estou falando agora das indústrias, que daí é outro ponto, que daí lá está muito definido o que é marketing de produto, né? Sim, sim. Agora, Indústria automobilística, muito comum isso. daí a gente já sabe, já né? tem Está isso há 30 anos. bem definido. Agora, quando a gente pega uma organização, uma federação, alguma outra parte assim, bem, porque as pessoas, de um modo geral, e aí vai outra dica para quem está nos assistindo, né? Quando a gente fala em comunicação, eles pensam o quê? Venda e propaganda, né? Outdoor. Então, Outdoor, exatamente, outdoor. Televisão que aparece. e até aquela história assim, mas como é que entrou aquela notícia? Você pagou quanto? Ele não consegue perceber que existe toda uma outra estratégia e existem outras formas, inclusive, de entrar como notícia e não como propaganda. Mas aí eu não vou me aprofundar nisso, pegando só a questão de área e área interna, né? Então, ainda há essa confusão. Os dois ainda estão ali integrados, né? E quando eles estão integrados, normalmente eles estão fazendo comunicação. Por mais que eles digam que estejam fazendo marketing, mas da maioria eles estão fazendo comunicação. Agora, nós já temos, e aqui no Paraná, inclusive, e eu fico bem feliz, até eu convido sempre para ir na sala de aula para conversar com os meus alunos, até não sei se na sua turma ele foi, mas nós temos já algumas organizações que conseguiram, veja, que a gente falou no outro bloco, a atitude do profissional, mostrar ao presidente da empresa de que havia necessidade de separar, porque era mais serviço. E se é mais serviço, eu tenho que ter mais relacionamento com a mídia, mais relacionamento com os meus públicos, para não falar os stakeholders, né? É bonito, então, né? É bonito. Então, eu tenho que ter um relacionamento interno. E agora pegando o gancho e não me estendendo muito, comunicação, daí o relacionamento com o público interno, né? Antigamente ficava muito no RH, muito. Né? Falava assim em informações, era RH. Hoje até eu tenho percebido que além do RH, tá quando tem o que é SMS, qualidade, meio ambiente e tal, tá lá com eles, né? Mas a comunicação interna, isso também é comprovado por tendências, e eu vou falar pouco porque isso está para frente, né, na questão dos planos, mas é a tendência das áreas convergirem. E aí, como o Douglas comentou, aí eu contrato uma assessoria de imprensa, e aí eu contrato uma agência de publicidade, aí eu contrato uma empresa de RP para fazer evento, aí eu contrato uma empresa de design para desenvolver não sei o quê. Se eles estiverem cada qual no seu cantinho, a empresa tem prejuízo. Entende? Tem que ser coerente a comunicação. Totalmente. Tem que ter Aí relação é isso que entre a gente elas. chama de comunicação integrada de marketing. Justamente, eu fiquei pensando, mas isso não seria também um fato complicador para a própria comunicação? Não, ele tem uma tendência. Terceirização desse Ele tem uma serviço? tendência de embolar se não houver comunicação entre eles. Agora, aí eu quero colocar, inclusive, os profissionais da área de comunicação. A Sulamita tem uma formação tripla, né? Relações públicas, publicidade, propaganda e jornalismo. E uma coisa que eu falo muito com os alunos jornalistas, certo? O pessoal diz assim, porque agora as redações de jornais estão acabando. Claro que não, isso é óbvio. E eu vou trabalhar onde? Eu costumo dizer uma coisa muito clara. O site da empresa, o posicionamento da empresa nas redes sociais, certo? Como ela se vê com o mundo, é aquilo que fazia antes via assessoria de imprensa. Como funcionava? Eu queria falar alguma coisa para o mundo, eu falava com a minha assessoria de imprensa que tentava colocar na editoria do jornal para ver se sai.
quando você estava falando isso. Hoje eu coloco na minha página, eu coloco na minha página no Facebook, etc, etc, e já está no mundo. Quem que vai fazer isso? Uma coisa clara, quem é o profissional que vai falar em nome da minha empresa? Quem é a pessoa responsável por saber escrever dentro de um português correto, uma comunicação perfeita para o mundo? Está aí uma função clara, que está se criando com a inserção do meio digital em cima disso. E essa interface com o mundo pode, de alguma forma, ser desenvolvida como um meio, uma cultura dentro da organização, onde todas as pessoas, independentes se não estão ligadas à área de comunicação organizacional, elas também poderiam representar a empresa e poderiam trabalhar essa comunicação? Sim, e o que é uma coisa que não é comum hoje. Se você pensar, por exemplo, existem empresas que estão pregando um determinado valor e os seus funcionários na internet pregam outro, nos seus blogs, no teu Facebook. Isso é muito comum. E aí tem empresas que dizem assim, o meu funcionário ele não pode falar, ele não pode ter um blog, ele não pode ter um perfil na internet. Por que não pode ter? Porque eu tenho que tomar cuidado com o que ele vai fazer. Calma, pessoal. Oriente todos. Olha, quando falar do lado profissional, faça assim. Tome cuidado com a sua exposição da tua imagem. E eu acho que aqui vale... Falamos de cerveja agora há pouco, uma preocupação que eu tenho. Isso vale para todos os nossos alunos e telespectadores. Pessoal, pega o perfil do Facebook de alguns, são verdadeiros alcoólatras. Só tem foto com copo. É verdade. Vamos lá, pessoal. Não que eu não beba, ao contrário, eu não estou dizendo nada. Eu adoro tomar cerveja, exalto cerveja nas minhas aulas, não tem nada demais. Agora, se toda hora aparece a imagem dele com o copo na mão, você vai fazer o quê? Quem é esse cara? Essa é a comunicação que você está falando com o mundo. Eu achei muito boa essa colocação do professor. Aliás, eu tenho achado todas as colocações ao longo do programa. Mas é bem importante isso, não é? Nós temos aqui uma gestora, uma empresária. Como fica essa questão? Quando o funcionário está sendo contratado, já colocar isso, deixar isso de maneira bem clara? Exatamente. Isso era uma das situações que eu jamais havia pensado antes de saber a importância da comunicação. Nós, inclusive, nós reformulamos todo o nosso material de apresentação e abrimos um canal para cada um dos colaboradores, para que escrevam artigos, para que se mostre, para que se sintam parte da empresa. Legal. E que eles entendam. Obrigada. Exemplos a serem usados em aula agora. Um plano de ação já sendo colocado. Já está sendo colocado em prática. Quando vocês falaram, eu olhei correndo para ela. Justamente para ter esse sentimento de eu faço parte. Sim. Aquilo que nós conversamos no primeiro bloco do programa. Por que é importante o colaborador ter a informação antes de todo mundo? Porque ele veste a camisa, porque ele acredita, a empresa é a minha empresa. Então, abrindo esse canal, ele já se sente parte. Foi uma estratégia a partir de uma consultoria para se ter isso e está sendo muito bacana. E realmente, antes disso, comunicação, marketing, imagem da empresa, eu não tinha a menor ideia de que... Era tudo a mesma coisa. Era tudo a mesma coisa, mas assim, a gente pôde aos poucos entender que não adianta nada você fazer uma campanha bacana, não adianta nada você fazer um material publicitário muito imponente, você falar que você faz, você dizer que você tem princípios, se na verdade o teu funcionário, o teu colaborador está descontente, está falando, por mais que ele não fale no blog, não precisa falar no blog, ele fala no bar, no final de semana, e o amigo fala para o amigo, ou de repente você não cumpre um contrato com o seu cliente, o cliente que deixa de ser cliente fala para outros 10, então assim, são departamentos distintos, mas a imagem da empresa tem que estar acima do que o marketing fala. Eu prestei atenção outro dia no WhatsApp, onde se coloca aquelas posições, do que está fazendo, etc. E alguns amigos, e um deles estava escrito find a new job, estou procurando um emprego novo. Pô, isso aí, será que o chefe dele não sabe que ele está fazendo isso? É uma coisa clara, então é importante. E isso está para o mundo. Isso está para o mundo, acho que é muito legal a gente já ficou claro que, na verdade, que a gente consegue desenvolver essa comunicação independente do porte da empresa, independente da cultura, independente da complexidade. Um exemplo belíssimo. Ela é um exemplo de empresa pequena. E ela é o exemplo de uma pessoa que, na verdade, veio com uma percepção completamente diferente da gestão e da comunicação e descobriu que é possível aplicar. Exatamente. A gente sempre, em nossos programas, pede para os entrevistados, se for de interesse, indicarem algum material onde os nossos amigos telespectadores possam conhecer um pouco mais. Obviamente, através do curso de pós-graduação, uma forma para desenvolver tais competências. Só que onde mais poderiam os nossos telespectadores buscar informação relacionada à comunicação organizacional, livros, sites? Professor.
professora? Sulamita, por favor. Até nós, né, sempre usamos muito o site da ABERJ, Isso né? já estava na cabeça imediatamente. Que é a Associação Brasileira de Jornalismo Empresarial. Porque ali nós temos vários cases. Então, eu acho assim que é muito importante. Eu faço parte da comissão que julga no sul do Brasil os melhores cases. Você tem cases dos últimos 5 anos ali maravilhosos. Eu também fiz parte da comissão e a gente realmente vê assim, trabalhos fantásticos. A própria ADVB, não só do Paraná, como do Brasil todo. Isso consegue pesquisar na Claro, internet? na internet, a ABERJ, a DVB. Porque a Aberto. DVB é a que dá o top de marketing. Que tem Então, cases olha, também muito os bons, cases né? são fantásticos. Em termos assim de rápido, né? Tomar muito cuidado com o que encontra na internet também, porque às vezes tem coisas que a gente olha e fala, como é que tá isso aqui, né? Então, o doutor Google não é tão assim doutor, né? Livros, eu gosto muito dos livros do Stalimir Vieira, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, é um publicitário assim, louco, doido, mas no sentido positivo de enxergar formas diferentes de encontrar soluções. Então, o processo criativo na publicidade é um livro dele. Nós temos uma pesquisadora no Paraná, que eu sempre falo que é muito boa, de Londrina, que ela, inclusive, é parente do meu ex-marido, mas daí não entra no mérito, já fez parte da família, que é a Marlene Marchiori, que ela fala da cultura e comunicação organizacional. E o que eu acho bacana é porque ela fala do olhar estratégico. Ela não fala do olhar do como fazer, mas do como pensar. Então, essa questão mesmo da cultura, até, sei que vou fugir um pouquinho, mas para não perder o costume, mas assim, a parte da cultura, né? Esses dias eu estava lecionando, teve um tempo eu estava lecionando, e um aluno meu comentou, eu estava falando da questão da cultura, e ele tinha pedido um tempo, porque ele ia fazer uma videoconferência, primeiro com o Japão e depois com a Índia. E quando ele viu a diferença da cultura, ele estava contando exatamente o que ele estava vivendo naquele momento. Então, veja a dificuldade que é. Né? Muito bom. E de qualquer forma, todas essas informações que os professores que estão colocando para nós colocaremos na página do nosso programa. Sempre entrando, lembrando que redes sociais é uma tendência, www.facebook.com/diálogos acadêmicos. Lá o nosso amigo telespectador poderá entrar em contato conosco, com os entrevistados, acessar as referências de leitura. E para o próximo programa também já teremos novos convidados. Sim, o tema do nosso próximo programa, gestão de projetos e gestão de planejamento e negócios, teremos aqui no estúdio conosco o professor José Vicente e também o professor Beraldi para discutir essas questões sobre gestão de projetos e planejamento e negócios. E infelizmente o nosso tempo esgotou-se. Muito obrigada pela participação de todos. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Até mais. Bye.